Investir num futuro próspero é acreditar na importância da cultura. É fundamental conhecermos nossa história, fortalecermos nossas raízes, darmos voz à arte, que amplia nossos conhecimentos, incentiva o desenvolvimento social, educa através do pensar. Agrega a cidadania e expande nossos horizontes, fazendo toda a diferença na vida coletiva. Numa democracia, cabe aos cidadãos escolher seus representantes e a esses governantes reconhecer o fundamental papel da cultura, respeitando assim o seu eleitor e cumprindo sua missão de cuidar dignamente de seu povo. O programa Amigos da Arte deixa aqui para você que deseja nos representar no próximo mandato a seguinte pergunta: e a cultura, como fica? Olá, bem-vindos ao programa Amigos da Arte. E a cultura, como fica? É o que nós queremos saber. Nesta série, vamos trazer até vocês todos os pré-candidatos na eleição 2020 da nossa cidade de Tietê. Abrimos esse espaço para que eles possam nos mostrar o que eles pensam sobre esse assunto. E também, é claro, para conhecê-los melhor, para que possamos votar com responsabilidade. Nós, do programa Amigos da Arte, já estamos há 4 anos fazendo a nossa parte, divulgando o cenário cultural da nossa região. E nesse momento, não poderíamos nos ausentar, pois queremos o melhor no quesito arte e cultura. Portanto, vamos ficar atentos a todas as propostas e aos posicionamentos em relação ao tema em questão. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou Miriam Cardia, eu sou pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Tietê. Eu recebi com muita alegria esse convite da apresentadora Ana Berti da TV Cidade Jardim para participar deste programa Amigos da Arte, onde ela abriu um espaço para que os pré-candidatos falassem um pouquinho da cultura e a cultura como fica. Esse é o nosso espaço. Então eu, como uma pessoa que trabalha há 30 anos na educação, sou apaixonada pela educação, me senti muito honrada em poder falar nisso, porque eu acredito que educação e cultura não podem andar dissociadas de jeito algum, porque faz parte da qualidade de vida, faz parte da qualidade de vida de uma cidade. Tá? Uma cultura e uma educação bem valorizada resulta em indivíduos felizes, capazes, em cidadãos que diminui a violência de uma cidade, diminui os jovens se perdendo com drogas, as famílias se unem. Então eu acho que é um tema muito legal e é um tema que precisa ser muito valorizado. Eu acredito que nada adianta investimento em grandes coisas se não investirmos na educação e na cultura, porque a qualidade de vida de um povo é que faz com que a cidade seja melhor, é que faz a cultura, ela atrai também empresas para a cidade, porque tem empresas que investem, tem os projetos de isenção de impostos e de muitas coisas, onde as empresas vêm para as cidades para investir. Então, como vocês veem, eu não posso me adentrar a fundo nisso, porque também não é o momento, mas é uma coisa muito importante, é um segmento muito importante que tem que ser valorizado, tá? Então, foi nos perguntado qual seria o plano para que a cultura melhorasse em nossa cidade, para que a cultura fosse valorizada. Então eu pensei muito nisso, eu me remeti desde lá o tempo da escola e até essa pergunta, tá? Então o que é que eu penso, qual que é o meu projeto? Eu acho que Tietê é uma cidade rica, é uma cidade que tem uma qualidade de vida boa, nós precisamos explorar isto. Então, o que é que eu penso? Eu acho que falta na nossa cidade, eu acho que a gente tem que começar também pensando assim, no que é possível, o que é a curto prazo, o que é a longo prazo. Então, eu acho que a nossa cidade, de imediato, precisaria ter um centro cultural, aonde os nossos jovens, as nossas crianças, onde as pessoas, enfim, de forma geral, os cidadãos, pudessem
encontrar esse espaço para desenvolver a sua cultura, para aprender algo, para mostrar algo. O que isso levaria? Olha, se a gente tivesse uma casa, um espaço adequado, onde a gente teria projetos de dança, música, violão, teatro, enfim, são inúmeras as culturas que dá para se desenvolver num local desse. O que isso geraria? Isso geraria emprego para os nossos mestres, porque nós temos mestres na nossa cidade, nós temos mestres, tanto aqueles que deixaram a sua história, que são personagens famosos, como o Cornélio Pires, o Camargo Guarnieri, o Marcelo Tupinambá, que deixaram a sua história, como nós temos mestres aqui na nossa cidade, que sabem muito, que entendem muito, que gostam muito de partilhar aquilo que sabem. Então essas pessoas também precisam ser incentivadas. Então, ali dentro nós teríamos professores da nossa cidade, da nossa região, que iriam ensinar as crianças. Então você pensa que bacana um jovem se reunir, ter lá o seu dia marcado 2, 3 vezes por semana, se reunir com outros jovens para um ensaio de violão, se reunir com outras pessoas para um teatro, ter lá as suas aulas de dança, a dança de salão para as pessoas de mais idade. Enfim, a gente sabe que existem alguns projetos, em Tietê nós temos o polo do Projeto Guri, nós temos algumas academias particulares, mas eu estou dizendo acesso a todos, tá? Sem idade, sem custo, custeado pelo município. Eu acho que isso é uma luta que a gente teria que travar, porque eu acho que a gente tem condições para isso e que isso mudaria a qualidade de vida da cidade, da região, porque esses nossos jovens, essas pessoas poderiam fazer suas apresentações em determinados locais da cidade, nas nossas escolas eles poderiam ir fazer as apresentações. Então, assim, é uma coisa que ia trazer a família, que ia gerar muito lazer, e seria trazido uma cultura. Aí quando a gente fala, temos que valorizar a cultura local, eu acho perfeito. A nossa cultura local tem alguns especialistas, né, que falam nela, que falam muito do Cornélio Pires, muito lindo, muito bacana. E como é que a gente vai trazer isso para as nossas crianças, para os nossos jovens? É através desse centro. Através desse centro a gente pode ensinar poesias, ensinar música, contar para eles, mostrar quem foi o grande precursor da música sertaneja, que é um tieteense. Então, quando você gosta daquilo e sabe que tem uma história local, isso é muito encantador, entendeu? Então, a gente pode trazer esses grandes nomes dentro desse centro, através dos nossos jovens e das nossas crianças. Então, esse eu acho que é um primeiro passo para que a cultura seja ainda mais valorizada. Aí nós temos diversas coisas, como trazer um teatro, um cinema, que eu acho que isso nosso município vai conquistar. Vai conquistar, eu acho que Tietê vai ter daqui para frente um caminho muito melhor, porque eu acho que a cidade está ficando bem tranquila, e eu acho que agora os próximos caminhos vai ser investir em tudo isso e valorizar a cultura. E as escolas? Como é que as escolas podem valorizar a cultura local, e não só a cultura local, a cultura mesmo? Então, assim, eu trabalho na educação infantil há 30 anos, já trabalhei como supervisora, já trabalhei como coordenadora pedagógica de toda a rede, e eu sinto, assim, que como as crianças se encantam com essa cultura, tá? A gente tem um projeto na nossa rede, desenvolvido pela educação infantil, mas que também tem as pinceladas no trabalho do ensino fundamental, e que é um projeto que chama-se Tietê, Conhecendo a História, Desenvolvendo Valores. É um projeto que foi de minha autoria, em parceria com uma outra colega minha de trabalho, e foi colocada em toda a rede, onde as crianças conhecem os grandes personagens da história, da cultura de Tietê, onde as crianças aprendem música, aprendem poesia, da nossa região, regional. Então isso, gente, a gente vê aquelas crianças pequenas se encantando, cantando. Nós já chegamos a fazer formatura, onde eles fizeram uma homenagem a Cornélio Pires. A gente participou há uns anos atrás no programa Revista de Sábado da TV Globo, da TV Tem, onde as crianças da EMEB Dr. Rui
fruto desse projeto que toda a rede desenvolveu, eles fizeram uma homenagem a Fred Jorge com uma dança e encantou até o Marcos Paiva. Então, é assim, as crianças precisam dessa cultura, as crianças precisam viver. E nas nossas escolas, nós também temos o trabalho, precisamos intensificar mais, não só com a cultura local, que eu acho que privilegiar a cultura local é fundamental, mas nós temos um trabalho com a cultura das regiões, com a cultura na parte da arte, dos mestres da pintura, onde as crianças têm um desenvolvimento amplo, um conhecimento amplo. E isso podem ter certeza que ajuda na formação dessas crianças como pessoa. Então, tá aqui a minha ideia, tá? Eu acho que eu teria muito que falar, eu gostei muito de estar aqui falando, mas eu acho que não dá pra gente falar tudo. Então, é uma breve do que eu gostaria de incentivar nessa cidade. Então, eu agradeço esse espaço, muito obrigada, Ana Beth, pelo convite, e eu quero estar sempre presente com vocês, estar sempre, independente de política ou de qualquer coisa, eu sou uma pessoa que ama a minha cidade, que ama a educação e que vai estar sempre presente e sempre aberto para o que precisar. Um beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus, muito obrigada. O programa Amigos da Arte agradece a todos os pré-candidatos que aceitaram o nosso convite. E esclarecemos que todos, sem exceção, estão convidados a participar dessa série de entrevistas. As mesmas perguntas e regras foram enviadas para que todos pudessem se adequar ao formato do nosso programa e nos enviar a sua gravação. Foram estipulados 15 minutos no máximo para que cada um pudesse falar exclusivamente sobre o tema proposto. Todos puderam ficar livres para poder responder às nossas perguntas ou, se quisessem, dissertar sobre o tema com total liberdade. As entrevistas foram gravadas pelos próprios entrevistados e vinculadas por ordem de chegada. Aproveito para agradecer aos parceiros do programa Amigos da Arte, que com seu apoio fazem acontecer esse programa. E a você que nos acompanha e é o nosso foco principal. Até o próximo! Olá! Bem-vindos ao programa Amigos da Arte.
Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da UniCesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana.
Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos. Tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se.